Boa noite, pessoal. Como é que estão as coisas? Conforme a gente tinha combinado mais cedo, já tem uns dias que a gente não se fala pessoalmente aqui, muito através de posts na internet, nas redes sociais, mas eu achava que era importante a gente ter um novo papo. No momento em que a gente está praticamente inteirando 2 meses de pandemia, né, que chegou ao Ceará. Então eu tô, primeiro eu quero ver como é que está o som aí com vocês, porque muita gente reclama quando a gente faz as nossas lives aí. Tá bom o som, Rani? Tá bom, sim. Pessoal, Ninguém reclamou de som ainda, então é porque tá bom. E o Dudu acabou de dizer que tá bom tá aqui bom o nosso som? áudio. Bom, Muita gente dando boa noite. boa noite para vocês. Vamos começar aqui fazendo aqui queria que você soubesse assim, do movimento que a gente está fazendo em relação à pandemia e em relação a outras coisas também que são importantes para o nosso município. Sexta-feira que passou, eu fui a Fortaleza conversar com o governador Camilo Santana, fui pedir a ele ajuda ainda maior do que ele já ajuda a gente aqui. Eu não tenho nenhuma, lógico que eu não tenho nada que reclamar dele, mas desde março que eu venho sentindo o aumento dos indicadores de violência de Sobral. Muitos relatos de assaltos em alguns lugares, e, enfim, indicadores de violência como um todo, saindo um pouco da curva que a gente estava. A gente diminuiu muito os indicadores de violência de Sobral de 2017 para 18, de 18 para 19 caíram muito, mas em 2020, a partir de março, eles começaram a subir de novo. Eu não vou entrar aqui no mérito das razões pelas quais isso aconteceu. O fato é que, como estava acontecendo, embora eu não tome conta de polícia, nem da polícia militar, nem da polícia civil, a prefeitura não tem atribuições constitucionais e legais de perseguir bandido, de fazer investigações. Eu, como prefeito, eu me sinto na obrigação de estar sintonizado com o que acontece na cidade, para o bem ou para o mal. E acompanhando, porque eu não deixei de acompanhar, porque isso é uma das principais preocupações da cidade, portanto tem que ser uma das principais preocupações minhas também. Eu tanto acompanhando pelas estatísticas, também como pelas notícias e tal. Então, fui relatar a ele pessoalmente os meus sentimentos, os sentimentos da população de Sobral, e saí de lá depois da reunião com ele pediu a presença via vídeo do secretário estadual de segurança, do comandante da Polícia Militar, do delegado-geral da Polícia Civil e do perito-geral e o comandante do Corpo de Bombeiros. Então a gente conversou bastante sobre o que estava acontecendo aqui em Sobral, e ele, na mesma hora, pediu que tanto o secretário André Costa como o comandante da Polícia Militar, o coronel Alexandre, que eles viessem a Sobral ver mais de perto a situação e ver quais eram as providências que eles poderiam tomar. Eles vieram aqui segunda-feira e já anunciaram um reforço para a polícia ostensiva, que é a polícia militar, né? E vamos aqui acompanhar. Estou só dando uma satisfação para vocês de que eu não estou desligado por conta do coronavírus, eu não estou desligado das outras coisas importantes da cidade. Repito, é muito importante que a gente entenda o desenho jurídico institucional das forças de segurança para a gente, por um exercício de cidadania, a gente até saber
quem são as autoridades responsáveis, né? Obviamente, o prefeito da cidade não controla a polícia, né? Todos sabem disso, é uma atribuição do governo do Estado e do governo federal. Mas eu sou o prefeito da cidade, eu tenho que estar, como eu já falei, sintonizados. Então, assim, eu estou alerta para isso, embora não controle as polícias, mas estou alerta, estou conversando com os comandantes e com as outras autoridades e ouvi do comandante da Polícia Militar e do comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar em Sobral que eles iriam apertar, né, ainda mais aí a procura pelos bandidos que deixam a gente intranquilos, como se não bastasse o momento sanitário que a gente está vivendo. E fui conversar com ele também sobre, obviamente, sobre a situação de Sobral no que diz respeito à evolução da pandemia. A gente tem epidemiologistas, matemáticos, estatísticos acompanhando a evolução dos casos no Ceará inteiro e, obviamente, em Sobral também. Eu, inclusive, hoje estou sem a presença da secretária aqui comigo, porque ela foi uma das pessoas que perdeu um familiar para a Covid. O Mardônio, que era uma pessoa muito conhecida e querida aqui em Sobral, irmão dela, e não resistiu, né, à doença e, enfim, deixando ela um pouco mais sossegada para que ela possa se recuperar dessa dor, que é a dor de perder um irmão. Eu nunca senti essa dor, mas imagino que deve ser uma dor muito dura. Então, eu fui conversar com ele porque os números em Sobral estão avançando bastante. Hoje, o boletim deve estar saindo daqui a pouco, a gente contabiliza 1.803 casos confirmados, 3.159 casos descartados, pessoas que foram testadas e o teste deu negativo, e, infelizmente, 53 óbitos. São números preocupantes, são números altos, mas a gente tem um alento aqui. Eu acompanho o índice de letalidade, que é o percentual de pessoas contaminadas que vêm a óbito. Então, hoje, Sobral está com um índice de letalidade de 2,9%, que é um número muito inferior à média do Brasil e à média do Ceará. Então, nós, até hoje, às 5 horas da tarde, Sobral tinha testado, entre testes feitos pela Prefeitura de Sobral, testes feitos no Hospital Regional Norte e uma parcela menor disso, um percentual menor disso, em laboratórios particulares, nós já testamos, até hoje, 5 horas da tarde, 5.015 pessoas no município de Sobral. É um dos municípios que mais testa no Brasil. Para você ter uma ideia, ontem, Sobral, o número de Sobral representava um número superior a 5 estados brasileiros, né, pela quantidade e o esforço que está sendo feito pelas autoridades sanitárias federais, estaduais e aqui de Sobral também, na aquisição de testes, que ainda é uma dificuldade muito grande pela imensa procura por isso, mas a gente está, com o apoio principalmente do governo do Estado, conseguindo um número razoável, estamos testando quase 150 pessoas por dia. Até uma semana atrás, a gente tinha um único local para fazer os testes. Começou no Hospital Dr. Alves, que é um hospital de campanha, que a Prefeitura de Sobral abriu, mas a gente sentiu uma necessidade de descentralizar esses exames para poder chegar mais rápido às pessoas que são suspeitas de terem contaminação. Porque quanto mais a gente testa, mais a gente tem condições de saber, de localizar geograficamente onde estão essas pessoas e orientá-las. A Secretaria de Saúde faz isso depois que recebe o resultado positivo. A Secretaria de Saúde acompanha as pessoas, aconselha, orienta
como fazer o isolamento em casa, né, ver quais são os sintomas que as pessoas estão sentindo. Tá? Então, é muito importante. Hoje, a principal providência que a gente deve efetivar é fazer testes. Isso é uma orientação mundial, para que a gente possa identificar o tamanho do problema, conhecer o problema e poder tomar as medidas em decorrência disso. O exame por si só, o teste por si só, eu sei que tem muita gente agora, né, procurando por testes, e a gente obviamente não tem a quantidade de testes para testar 208 mil pessoas, né, simultaneamente, porque não há os testes disponíveis, mas a gente tem conseguido, com muito esforço, testar o maior número de pessoas possível. Isso com base em critérios, com base em sintomas que as pessoas sentem. O teste não pode ser feito imediatamente, o teste só pode ser feito depois de 5 a 7 dias da apresentação dos primeiros sintomas, ou de tosse, ou de coriza, ou de dor no corpo, enfim, que são sintomas muito parecidos com os sintomas da gripe. Então, a gente está trabalhando muito para fazer com que esses testes cheguem o mais rápido possível perto das pessoas e teste as pessoas para que a gente tenha um desenho mais próximo possível da realidade da pandemia em Sobral. Esses números, embora sejam números do ponto de vista absoluto muito altos, 1.500 pessoas, 1.500 que eu falei, 1.800 pessoas confirmadas, embora boa parte, esse número é um número acumulado desde 17 de março, que foi a data que foi constatado o primeiro caso em Sobral, mas durante o mês de março, durante o mês de abril, a gente testava 10 pessoas por dia, 8, 11 pessoas, que era a quantidade de exames que a gente tinha. Hoje nós estamos testando, como eu já falei, por volta de 150 pessoas por dia, e a nossa meta é ampliar isso o máximo possível. Então, assim, são 1.800 pessoas contaminadas e 53 mortes. E eu, obviamente, não posso deixar de lamentar isso, de sentir profundamente pelas famílias que perderam seus entes queridos, os amigos que perderam os amigos, e eu sou solidário, né, a tudo isso. Mas esse é o resultado do tamanho do isolamento social que a gente conseguiu, nós, sobralenses, conseguimos fazer durante esse período que a gente está na pandemia. Eu não estou julgando se a população está ajudando, se não está. Este é o resultado do isolamento que nós estamos fazendo. E aí eu vou deixar para a população o julgamento, se esses números são aceitáveis. Na minha cabeça, nenhuma morte é aceitável, mas eu sei que elas são inevitáveis, né? Mas é muito importante que a gente tenha consciência disso. Este é um problema nosso, é um problema da população, isso não é um problema do governo, de nenhum governo. É um problema do governo também, porque são os governos que têm que montar os leitos de UTI, montar o hospital, e eu vou já falar sobre isso também, né, preparar conseguir os exames, fornecer os medicamentos, atender as pessoas, fazer o transporte sanitário. Essas são as tarefas de governo, né? De governo que eu falo nas 3 esferas. Mas o isolamento social, muita gente liga para mim e diz: Ivo, você precisa tomar atitudes mais duras em relação assim. E eu tenho limites. O poder público tem limites, né? A gente estabelece normas, e eu tenho estabelecido as normas em Sobral, sendo guiado pelo decreto estadual. Todas as medidas que estão sendo tomadas em Sobral estão em consonância, em completo acordo com os decretos estaduais.
completamente. Né? Então, assim, não há nenhuma divergência entre o que a gente está fazendo em Sobral e o que o governo do Estado está fazendo no Ceará. Aliás, a minha função como prefeito nesse momento, em relação ao isolamento social, é fazer cumprir as determinações estaduais, das quais eu não posso fugir, porque eu também estou obrigado às leis, eu não estou acima das leis. Né? Então, eu tenho feito aqui em Sobral o que os especialistas do mundo inteiro, de todos os países que estão passando por isso, ou que já passaram pelo pior, né, e estão saindo agora, vocês devem estar acompanhando pela imprensa isso, né? Então eu estou cumprindo fielmente todas as determinações e cumprindo a minha obrigação, porque um gestor público, ele, assim como a população, o resto da população, ele tem a obrigação de se submeter às leis. Governante nenhum está acima das leis, mas um governante ele tem uma obrigação a mais. Além de cumprir as leis, ele é obrigado a fazer cumprir as leis, sob pena de ser processado penalmente por isso, sob pena do Ministério Público dar em cima, como está dando em cima de várias autoridades no país que não estão, ou que não estão cumprindo as determinações, ou que estão se omitindo. E não é de mim se omitir em relação às coisas. Eu não posso me omitir. Eu não tenho coragem de me omitir. Eu prefiro, no final das contas, depois que tudo isso passar, que os julgamentos das posturas e dos comportamentos estejam mais, tenham mais elementos para serem feitos, eu ser julgado pelos excessos do que por omissão. Então, na minha cabeça, é muita gente contaminada em Sobral e é muita gente que já morreu. Né? Assim, são 53 vidas. Não é que morreu gente hoje, é porque acontecem os óbitos são estudados e depois a gente vai divulgando à medida em que saem os resultados mais precisos dos exames, sem erros. Né? Então, eu peço a compreensão de vocês, peço a gentileza e a delicadeza no julgamento. Eu sou uma pessoa como outra pessoa qualquer, que tem emoções, que tem preocupações, que tem angústias e ansiedades, assim como qualquer outra pessoa. Deus sabe o quanto eu lamento eu estar sendo prefeito num momento como esse. No último ano do meu mandato, em que eu estava me preparando para entregar praticamente todos os compromissos que eu assumi na campanha, tive que interromper construção de escola, construção de posto de saúde, construção de praça, construção de adutoras, construção de uma série de questões, de projetos que eu tinha me comprometido, tinha elaborado, tinha buscado os recursos, e os recursos estão nas contas da prefeitura. Eles não podem ser gastos com outra coisa, só podem ser gastos com essas coisas que eu falei, mas eu estou muito frustrado também, estou muito impaciente também, estou tenso também, estou ansioso também. Eu sou feito de carne e osso, como qualquer outra pessoa. E eu não tenho nenhum motivo de natureza pessoal, de natureza jurídica, de natureza política, subalterno, escondido, para estar solidário com o que pensa e o que determina as autoridades sanitárias do mundo inteiro. Eu sei qual é o estrago que isso causa. Eu estou consciente disso também. Mas deixa eu dar algumas informações para vocês, para que a gente faça os julgamentos que todo mundo é livre para fazer, embora alguns sejam muito apressados, e o Brasil está passando por um momento que eu jamais esperei testemunhar na minha vida, num momento de pandemia, tanto ódio, tanta incompreensão,
tanta falta de solidariedade de uma minoria da população, mas de uma minoria barulhenta. Todo dia nesse país tem uma confusão. Haja coração, haja emoção para ficar lidando, além de leito de UTI, de leito de hospital, de medicamento, de respirador, de ficar pedindo às pessoas para ficar em casa, me desgastando, se desgastando todo dia na internet, respondendo dúvidas, rebatendo mentiras, rebatendo notícias falsas. Todo santo dia nesse país é um susto que a gente leva. Todo dia. Não tem mais quem aguente isso. Eu vou segurar as pontas, porque é minha obrigação, como prefeito da cidade, de ser uma pessoa que transmita tranquilidade, transmita serenidade para as pessoas, que as pessoas de Sobral saibam, com toda certeza e segurança, do que no que diz respeito ao atendimento da saúde, não vai morrer ninguém em Sobral por falta de UTI, não vai ninguém morrer em Sobral por falta de leito hospitalar. Nós já tivemos 53 óbitos desde o dia 17 de março, quando foi o primeiro dia. Mas não tivemos, nem teremos, nenhuma única morte por necessidade alimentar das pessoas. Nós já entregamos, nesse tempo, para vocês ficarem tranquilos, para quem tem solidariedade e amor e Jesus Cristo no coração, nós já entregamos 4.092 cestas básicas, e eu não faço propaganda disso, eu não coloco isso na internet, eu não faço foto entregando cesta básica a quem quer que seja. Proibi a todos os servidores da prefeitura de fotografar isso, mas o nome das pessoas e o CPF delas estão todos no portal da transparência da prefeitura para o Covid. Tem uma aba lá no site da prefeitura, que é www.sobral.ce.gov.br. Tem um portal da transparência da prefeitura inteira e tem um portal da transparência especificamente para as ações de Covid. Quem está sendo beneficiado, quanto nós gastamos, quem são as pessoas que foram contratadas, quem são os fornecedores de quem nós adquirimos as coisas, os insumos, os medicamentos, tudo que é necessário e suficiente para que a gente possa você saber, porque afinal de contas é o seu dinheiro, né? Nenhuma pessoa em Sobral está passando necessidade que nós tenhamos conhecimento. Nenhuma. E nem passará. Uma outra informação importante. No mês de maio, 29.335 pessoas, 29.335 chefes de família de Sobral, quase 30 mil famílias receberam o auxílio emergencial do governo federal, que varia de R$ 600 a R$ 1.200. 29 mil, quase 30 mil famílias. Então, isso é pouco dinheiro? É claro que é, mas é um dinheiro que é necessário e suficiente para que as pessoas não tenham dificuldades para se alimentar, para viver com o mínimo de dignidade. Isso é uma coisa do governo federal. Estou aqui falando de um benefício do governo federal, para não acharem que eu sou politiqueiro, como muitos aí são, né? Então, isso significou que entrou na economia de Sobral, nesse período, 29.335.000 reais, pagos, repito, a 29.335 chefes de família, homens ou mulheres. Então, não há e nem haverá, até o fim dessa pandemia, ou enquanto eu estiver na Prefeitura de Sobral, nenhum sobralense, conforme eu prometi para vocês, passando necessidade.
já distribuímos essas cestas num momento em que as pessoas não recebiam ainda. Boa parte dessas cestas básicas foram entregues no momento em que essas pessoas ainda não recebiam esse benefício, e estamos com o igual estoque hoje, distribuindo diariamente para as pessoas que ainda estão com seus cadastros em análise pela Caixa Econômica Federal. Então, nenhum sobralense, se você souber, por favor, avise a gente aí, coloque aí um contato aí nos comentários, que nós vamos atrás dele, dessa pessoa, amanhã mesmo. Todas as pessoas, que são muito poucas, que mandam mensagens para mim, dizendo que o fulano de tal está passando uma necessidade, imediatamente eu pego o telefone, peço o endereço e mandamos uma pessoa lá. Nem sempre é verdade, porque nós temos o cadastro das pessoas e sabemos quem são as pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial do governo federal e as que não estão recebendo, né? Então, nós temos essas informações e a nossa obrigação é juntar esforços com o que o governo federal está fazendo, com o que o governo estadual está fazendo e o que a Prefeitura de Sobral pode fazer, porque é a Prefeitura que está mais perto. A Prefeitura já entregou também um benefício concedido pelo governo do Estado, que foi um compromisso do governador Camilo Santana, já começou a fazer a distribuição também de uma ajuda para aquisição de gás de cozinha. Já foram entregues isso para mais de 800 famílias em Sobral, né, na última semana. Então, outros ainda virão, né? As contas de energia da população de baixa renda de Sobral, também, essas populações também foram amparadas pelo governo do Estado, né, que pagou suas contas de energia esse mês. Tudo isso são tentativas, são esforços que a gente está fazendo para minimizar o impacto da pandemia, que é inexorável, é inevitável, porque ela não tem vacina. Ainda hoje, é uma coisa impressionante, e a gente tem que ter compreensão disso. Ainda hoje, uma pessoa me perguntou na rede social como é que fazia para ser vacinado, vacinado da Covid. E eu informei a pessoa que não havia ainda vacina. Então, assim, se a gente puder também, nós que somos mais esclarecidos, esclarecer as pessoas para diminuir um pouco a falta de informações, porque a chave também para a prevenção dessa doença é informação, e informação de fonte segura. Não é em rede social, nenhuma rede social, que se obtém informação séria sobre a pandemia. A gente precisa visitar jornais, né, daqui do Ceará, de fora do Ceará, para ter até uma visão mais plural do que está acontecendo, né? A gente precisa se informar muito. Então, como não tem vacina e também não tem um remédio ainda específico para a cura da doença, né, a gente tem que tomar outras providências. Então, as principais providências que precisam ser tomadas são providências na direção da assistência, né? Então, vocês devem ter acompanhado aí que semana passada, quinta-feira, nós abrimos um novo hospital de campanha em Sobral, ali na Praça do Abrigo, com 11 leitos de UTI, 10 unidades semi-intensivas e 29 leitos novos de enfermaria, para que nenhum sobralense fique sem assistência. Fora o que já tinha sido feito, aberto no Hospital Dr. Estevão, que também está recebendo pacientes um pouco mais que precisam de hospital, porque nem todo mundo precisa de hospital, aliás, a grande maioria não precisa, graças a Deus, de hospital. Mas tem por volta aí de 20% de pessoas que contraem o vírus, que precisam de cuidados intermediários para não agravar o problema, e isso é feito em hospitais, e tem um percentual ainda menor, cerca de 5%, 4% de pessoas que têm um agravamento maior e que precisam de um leito de UTI com respirador, que é esse aparelho que está gerando aí uma série de controvérsias politiqueiras a essas alturas do campeonato. Então, deixa eu dar para vocês aqui um panorama
para dar tranquilidade, mas para também vocês saberem o que está acontecendo. É muito importante a gente participar, porque, como eu disse, isso não é um problema do poder público. Isso é um problema nosso, da população, né, que é quem vai ser contaminada, e do poder público, que precisa agir, às vezes de forma antipática, que gera incompreensões, geram reações legítimas, outras nem tanto, né? Mas deixa eu dar uma informação para vocês. No dia 30 de março, não tem nem 2 meses, o Hospital Regional Norte de Sobral disponibilizou, abriu 10 leitos de UTI para o atendimento de pessoas com Covid. 10. No dia 26 de maio, hoje, o HRN está com 58 leitos de UTI. Naquele momento era só o HRN que tinha leito de UTI, nenhuma outra unidade hospitalar tinha. Então, hoje, de 10, o HRN passou para 58 leitos de UTI. A Santa Casa, que a gente estava preservando para atender outras enfermidades, para fazer cirurgias eletivas e continuar as coisas rodando, né? Nós tivemos, na semana, 10 dias atrás, que também abrir leitos de UTI na Santa Casa, que são 10 leitos de UTI. E abrimos no Hospital de Campanha Dr. Alves 11 leitos de UTI. Então passamos de 10 para 58, mais 10, 68, mais 11, 79 leitos de UTI, até hoje. Amanhã, em decorrência também dessa reunião que eu tive com o governador Camilo Santana, na sexta-feira, fui levar 2 problemas, que eu não tenho como conseguir resolver sozinho. Fui levar o problema da segurança, porque eu não mando na polícia, né, quem manda é o governo do Estado, e também dividir com ele a minha apreensão em relação à quantidade de casos, apesar do isolamento social, apesar de muita gente estar respeitando o isolamento social, apesar de medidas antipáticas, como eu falei, né, duras, duríssimas, que o governo teve que tomar e eu tive que acompanhar com a minha solidariedade e a minha concordância. Não é porque foi o governo do Estado que fez isso, porque ele é meu aliado, é porque eu concordo porque eu sou aconselhado por pessoas que entendem do assunto, porque eu passo o dia lendo sobre o assunto, sabendo como está acontecendo nos Estados Unidos, sabendo como está acontecendo na Argentina, sabendo como está acontecendo na Espanha, em Portugal, na Itália, na Inglaterra, na Rússia, na China, na Índia. Eu passo o dia me informando, lendo revistas científicas e ouvindo os aconselhamentos, né? Então, amanhã, de 58 leitos do Hospital Regional Norte, nós vamos passar para 71 leitos. São 13 leitos a mais, contando fora os que foram abertos no Dr. Alves, na clínica Dr. Alves, que é o nosso hospital de campanha, que hoje, neste momento que eu falo com vocês, nós abrimos na quinta-feira. Hoje a UTI já tem 4 pessoas, né? Então, eu na sexta-feira fiquei preocupado, corri lá, né, para tomar as providências, e hoje eu recebi aqui, conversamos ontem de novo com a equipe da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje eu recebi aqui a doutora Josenília Gomes, que é a secretária executiva da Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Secretaria de Saúde do Estado. Ela veio visitar e já determinou, e isso está acontecendo agora à noite, durante o dia, para que amanhã o Hospital Regional amanheça, em vez de 58 leitos de UTI, amanheça com 71 leitos de UTI a mais. E mais 43 leitos de enfermaria dentro do hospital. Tinha lá uns espaços vazios, as salas de espera e tal, e aí eles tiraram os móveis, e então agora à noite, durante o dia e agora à noite, estão lá preparando mais 43 leitos de enfermaria para quem precisa de cuidados intermediários. E vamos ficar acompanhando isso, porque tem na agulha aí a possibilidade, se for necessário, isso já está acertado lá com o governador e com o secretário da Saúde do Estado, se for necessário, nós vamos montar em Sobral
um outro hospital de campanha, se for necessário. Se nós conseguirmos, juntos, manter o isolamento social, que é hoje o único meio da gente diminuir a velocidade de contaminação desse vírus. Não há outro ainda. Tem os remédios que estão combinação de medicamentos, e eu não vou entrar nisso porque eu não sou médico, eu não vou ficar aqui falando besteira nem fazendo demagogia. Mas eles estão experimentando medicamentos para serem utilizados para mitigar e para evitar que a doença se apresente de forma mais grave, né? Nós estamos alerta para isso também, estamos acompanhando, mas isso é uma coisa de médicos. Eu não vou ficar aqui falando de medicamento A, B, ou C ou D, né? Na realidade, mas a Secretaria de Estado está acompanhando isso e nós também, né? Para fornecer para a população o que for necessário para a gente ajudar as pessoas a saírem dessa o mais rápido possível. O governador anunciou agora há pouco que até quinta-feira ele deve, já com o comitê que ele lidera em Fortaleza, de cientistas, de médicos, de epidemiologistas, das forças produtivas, ele anunciou que a partir de 1º de junho pode haver algumas medidas de relaxamento do isolamento social. Nós não sabemos que medidas são essas ainda e nem sabemos se elas vão se aplicar só a Fortaleza e região metropolitana, onde os casos estão sendo estabilizados, ou se vai se aplicar ao Ceará como um todo, ou se essas medidas elas vão ser regionalizadas. Se vai ser algumas coisas para a região metropolitana, outras para o Cariri, outras para os Inhamuns, outras para nós aqui da região noroeste do estado do Ceará. Então nós estamos acompanhando aqui e as decisões que vão ser tomadas, elas serão tomadas levando em conta o risco de morte das pessoas, o risco de agravamento. Porque é importante eu relembrar, desculpe se eu estiver sendo repetitivo, mas, por exemplo, no Hospital Regional Norte, no domingo, quando eu liguei para lá para saber, menos da metade dos pacientes do Hospital Regional Norte eram provenientes de Sobral. Na própria clínica do Dr. Alves, no Hospital de Campanha do Dr. Alves, que foi uma iniciativa nossa da Prefeitura, mas apoiada pelo governo do Estado e pelo governo federal, já tinha gente internada de Sobral e de fora de Sobral também. Então, nós temos 1,5 milhão de pessoas que dependem dos serviços públicos de saúde de Sobral. Isso está sendo mitigado um pouco, porque o governo já abriu leitos de UTI na região da Ibiapaba e abriu leitos de UTI na região dos Inhamuns, em Crateús, que até de Crateús vem para Sobral. Então, isso já coloca aí algumas barreiras sanitárias, por assim dizer, de contenção para não vir para Sobral. Então, hoje, eu tive uma conversa com a secretária que estava aqui, também estão planejando fazer a mesma coisa em Itapipoca e em outros municípios menores aqui do entorno de Sobral, para diminuir a pressão sobre o sistema hospitalar de Sobral. É muito importante que a gente saiba disso, porque a gente aqui também tem um preço a pagar por ser a maior cidade da região, né? Então, a gente tem que estar alerta para isso também, porque na hora de uma UTI, não importa se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é de Sobral, ou se é da Ibiapaba ou dos Inhamuns. O que os médicos decidem lá, e eu não queria ser um médico nessa hora, são a utilização de outros critérios, que não seja nenhum desses, né? É qual vida eles podem salvar com mais rapidez naquela hora. Então, nós não temos em Sobral falta de leito de UTI. Como eu disse para vocês, a gente tem vaga hoje e amanhã já vamos abrir mais, né? Estamos testando muito, mas os testes não são suficientes
e logisticamente, operacionalmente, é impossível, ainda que eu tivesse recebido 200 mil testes em Sobral, que é a nossa população, 208 mil testes, da gente testar tudo isso ao mesmo tempo, porque nós temos um teste, o teste que nós fazemos em Sobral, ele é um pouco mais complexo para a gente ter mais segurança do que a gente vê por aí pelas redes sociais, uma cabinezinha onde a pessoa chega lá, bota o dedo. Não, não é assim o nosso teste. Tem que ir no lugar, é na veia, sai o sangue da veia, vai para um outro local, faz a centrifugação para separar o plasma do sangue, e aí, a partir daí, é que eles fazem o exame. Né? Então, para a gente ter mais segurança da qualidade da coleta, né, do sangue, para a gente ter mais segurança do resultado. Porque nem todo teste rápido dá segurança para a gente do que a gente tem. Então, fiquem tranquilos. Sentiu sintoma, leve. Tem muita gente que reclama, que eu fui no posto, estava espirrando, estava com dor de cabeça, estava com mal-estar, fui no posto, o médico disse, me passou um antitérmico, me passou um antigripal e mandou ir para casa. É assim mesmo, porque quem não tem sintomas graves, os sintomas desse vírus são quase idênticos aos sintomas de uma gripe. Né? Coriza, febre baixa, não é febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, enfim, todos os sintomas que a gente sente, né, de uma gripe. Então, tem que tratar todo sintoma, mesmo que seja gripe, tem que tratar todo sintoma como se fosse o vírus mau, o da Covid. Tem que ficar em casa, se isolar, separar o copo, separar o prato, né? Especialmente se dentro de casa tem idoso, se dentro de casa tem hipertenso, se dentro de casa tem diabético, né? A gente tem que ter esse cuidado. O teste, ele não é uma vacina, ele não é um passaporte para a gente fazer o que a gente, para a gente, né, se libertar dessa coisa horrível que é essa quarentena. O teste é para a gente saber qual é a dimensão e o nosso interesse, a nossa luta é para testar o máximo de gente possível. O máximo de gente possível. Gratuitamente. Gratuitamente. Então, como eu disse, já foram mais de 5 mil pessoas testadas em Sobral. Todas as pessoas testadas, obviamente, porque os testes foram adquiridos com recurso público, sem custo para as pessoas. Mas vamos ter paciência e ficar em casa, porque a quantidade de pessoas que está agora procurando para fazer teste é um sintoma também de não respeito ao isolamento social. Se essas pessoas estão achando que foram contaminadas, é porque saíram. Tudo bem, muita gente tem que sair, caixa do supermercado tem que sair, o balconista da farmácia tem que sair, o pessoal das atividades essenciais todo tem que sair, mas quem não precisa sair, não deveria sair, a não ser em último caso, para não se contaminar. Né? Então, nós vamos chegar junto, a nossa obrigação é essa. Eu não vou julgar ninguém, não vou condenar ninguém por estar rompendo o isolamento social. A minha obrigação aqui é ajudar, mesmo aquelas pessoas que até mesmo desrespeitam o isolamento social por ruindade, como aconteceu aqui em Sobral um episódio há alguns dias atrás, de uma carreata passando na frente de um hospital, buzinando, né, como se não tivesse gente lá dentro. Então, eu não vou julgar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, quem julga é Deus. Mesmo qualquer pessoa, por qualquer motivo, que tenha contraído essa doença, ela não deixa de ser gente, ela não deixa de ser contribuinte, ela não deixa de merecer de nós toda a solidariedade, ela não pode ser objeto de preconceito, de discriminação, porque a Covid não é uma sentença de morte. A gente precisa ser solidário com quem pegou a doença. E a doença passa para a maioria das pessoas. 14 dias é o ciclo do vírus. Né? Ela passa para a maioria das pessoas, a esmagadora maioria não precisa de assistência hospitalar, muito menos de UTI. Mas é para as que precisam que a gente precisa estar alerta e nós vamos até o fim, juntos.
eu estou sabendo de tudo que está acontecendo em Sobral. Peço paciência, peço tolerância com os profissionais de saúde de Sobral. Nada justifica grosseria de nenhuma das partes. Intolerância. Essas pessoas, os profissionais de saúde, são as que mais são atingidas pelos vírus, porque eles estão super expostos. Eles também têm o direito de ficarem tensos, nervosos, ansiosos. Eles também têm, e mesmo assim estão lá, né, todo dia na frente, né, se expondo. Quantos enfermeiros, médicos, agentes de saúde, técnicos de enfermagem já morreram nessa pandemia? Porque a probabilidade deles pegarem a doença é muito maior, porque eles estão com as pessoas toda hora, né? E a gente não sabe direito ainda, porque esse vírus é um vírus novo. Eu sei que a maioria das pessoas entende, mas tem gente que acha que é um vírus como outro qualquer. Não é. Além dele ser novo, ele é altamente contagioso e ele mata mais do que a média dos vírus que já aconteceram, que já vieram, né, para cá. Então, eu vou começar aqui a responder algumas perguntas. Ei, Rani, eu quero perguntas normais e quero perguntas desaforadas. Estão todas. Também estão todas aqui, já né? sei todas que eu fiz. Então, vamos lá. Cadê as blitz? Tem muito veículo roubado. Eu acabei de falar, né, da minha ida ao governo do Estado. Domingo, eu já vi que já tinha chegado mais efetivo da polícia em Sobral. Estive com o comandante. De novo, eu não mando na polícia. Eu peço à polícia. E estou permanentemente em contato com eles. Segunda-feira estiver aqui o secretário e o comandante da polícia, relatei para eles e ficaram de ajudar. Tem previsão das aulas voltarem? Não, não tem previsão das aulas voltarem. Quando a gente fala de aula, falando desde a creche até o ensino superior, né? Não tem previsão de volta para as aulas. Comércio abre segunda? Não sei. Vou aguardar o governador Camilo Santana se pronunciar amanhã ou quinta-feira para saber qual é o desenho que eles fizeram do estado do Ceará e qual é a situação que eles consideram que está a nossa região, não só Sobral, mas os municípios no entorno, porque todos desagam em Sobral, eventualmente. Por mim, se fosse pelo meu desejo, nada disso estaria acontecendo. Eu não tenho nenhum interesse racional de estar ratificando em Sobral as determinações estaduais, a não ser o interesse de proteger a vida das pessoas. Pensa, qual é o interesse que eu possa ter? Por que Sobral... Tem muita gente que acha que isso só acontece em Sobral. Tem gente que acha que isso só está acontecendo em Sobral, né? Tem gente que não sabe que 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro estão em isolamento social. Por que Sobral seria diferente? Né? Por que Sobral é diferente da Itália, da França, de Portugal, do Reino Unido, da Índia, que tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, ou de outros países qualquer, né? Então, os salários dos vereadores não vai ter corte? Vamos ser claros aqui. O poder executivo é um poder completamente independente do poder legislativo. Essa pergunta poderia ser feita para eles. O que eu posso dizer é que, conversando com o presidente da Câmara, o vereador Carlos Evanilson, ele me comunicou que tinha feito uma economia importante nos gastos da Câmara e que este mês, ou no começo do mês que está chegando agora, nos próximos dias, ele vai devolver os recursos que a Prefeitura é obrigada a passar pela Constituição. Eu não posso questionar o valor que é repassado para a Câmara de Vereadores. Então, são poderes independentes.
acho que essas perguntas elas devem ser feitas aos vereadores e vereadoras de Sobral, mas no que diz respeito à gestão da casa, dos dinheiros da casa, nós estamos na expectativa de receber de volta da Câmara, a qualquer momento, um valor importante que o vereador Carlos do Calixto, que é o presidente, economizou nos últimos 2 meses. Está sendo preparado um plano para a volta do comércio? Sim. Para a volta do comércio, para a volta da indústria, para a volta de igrejas, de templos, para a volta das aulas. Tudo vai acontecer com orientação, não vai ser, eu vou chegar aqui no domingo à noite e dizer amanhã está aberto. As coisas não são assim. Elas vão ser anunciadas previamente. Eu já tive uma conversa, deveria ter tido mais outras conversas, mas já tive uma conversa com vários representantes dos setores produtivos de Sobral, de empresários, construtores, industriais. Tive uma conversa com eles, já deixei claro para eles que eu vou seguir rigorosamente as determinações, as medidas do governo do Estado do Ceará e que nós, antes de abrir, nós vamos trabalhar com antecedência para que a abertura seja feita com prudência, com cautela, com medidas de higiene pessoal, limitando o número de pessoas, evitando aglomerações, que é tudo que a gente não quer. É a aglomeração. A aglomeração é exatamente o momento onde há a transmissão do vírus. Para onde estão indo os 10 milhões que chegaram para a saúde? Não foi só 10 milhões, não. Foram 17 milhões de reais. Eu anunciei isso aqui. 10 milhões veio do governo federal, 4 milhões veio de uma emenda do CID, 3 milhões, aliás, foram 17, foram 18 milhões e meio de reais. Então, 10 milhões extras do governo federal, 7 milhões distribuídos numa emenda do CID de 4 milhões, do Leônidas de 3 milhões e do deputado Moses Rodrigues de 1,5 milhão e mais uma emenda do deputado Robério Monteiro, federal, de 300 mil reais e um outro deputado Antônio José, de 300 mil reais, vinculados à Santa Casa, mas mediante um acordo de programa que a gente vai fazer. Esse dinheiro está sendo, eu não gastei todo ele ainda não. Né? Esse dinheiro é um dinheiro que veio para a gente atravessar isso, para montar o Hospital do Dr. Alves, né, que abriu com esses leitos que eu já falei. Para abrir uma UTI, tem uma série de insumos, porque uma UTI não é só um leito com um respirador do lado, não, tem que ter equipes, é 24 horas, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter auxiliar de enfermagem, tem que ter técnico de enfermagem, tem que ter farmacêutico, tem que ter medicamento de UTI, tem que ter sedativo, tem que ter desfibrilador, tem que ter uma série de equipamentos e tudo isso custa dinheiro. E eu ainda não gastei o dinheiro todo. Né? Tem um dinheiro ainda, aliás, não gastei nem a metade desse dinheiro ainda. Né? E tem que comprar medicamentos, tem que comprar uma série de coisas. Todas essas informações estão no portal da transparência da Prefeitura de Sobral, www.sobral.ce.gov.br. Tem lá um link, Covid-19, todas as despesas, como as despesas foram contraídas, quem são os fornecedores, quem são os beneficiados, quanto custou, etc. Todas as informações. Algum feriado foi antecipado? Eu ia antecipar o feriado de 5 de julho, que era o feriado municipal, mas ele cai no domingo esse ano. Então, não faz sentido eu fazer isso agora. Os feriados religiosos, como Corpus Christi, que é a pergunta aqui, vamos ver se vale a pena a gente antecipar para um outro momento, né? Mas no momento não haverá antecipação de feriado. Como fica o salário dos professores temporários efetivos? Vou falar sobre isso. A Prefeitura de Sobral tem vínculos empregatícios com de duas naturezas com os professores. Nós temos os efetivos, que são os concursados,
parte desses efetivos são concursados para 8 horas de trabalho e parte para 4 horas. E tem os contratos temporários que são contratados para 4 horas. A seleção é para 4 horas. Né? O número de efetivo é maior do que o número de professores temporários. Quando a gente começa o ano letivo, e há disposição de alguns professores se candidatam, ao invés de trabalhar só 4 horas, trabalhar 8, embora a seleção e o concurso seja para 4 horas. E dependendo da necessidade de cada escola, a prefeitura faz a ampliação da carga horária desses professores, tanto dos efetivos, que só tem 4 horas, grande parte dos efetivos só tem 8 horas, uma parte tem 4, e uma parte dos... E os temporários são selecionados para 4 horas e, eventualmente, de acordo com a necessidade de cada escola, os diretores fazem a ampliação da carga horária desses profissionais. O que está acontecendo? E eu não vou esconder nada disso para ninguém. Não tem um porquê. O que está acontecendo que está causando aí também uma certa celeuma, e eu acho legítimo, acho justificável os protestos, as angústias. O Fundeb, todo mundo sabe, é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. O Fundeb, ele é um dinheiro que é produto da arrecadação de 20% dos impostos estaduais, de 20% dos impostos municipais e de 20% das transferências federais. Todo mundo no país sabe que os estados e municípios e a União perderam muito a arrecadação. Sobral não é exceção. Nós não vivemos no mundo à parte. Todos os entes, seja federal, estadual ou municipal, tiveram quedas imensas na arrecadação. Imensas. E o Fundeb também, obviamente, está sofrendo as consequências. O que é que nós fizemos? Como as aulas tinham começado em fevereiro, e alguns desses professores tiveram a sua carga horária ampliada, e como não está havendo aula, e como o Fundeb houve uma queda, está havendo uma queda muito grande, né, na sua receita, nós tivemos que também começar a tomar algumas medidas, porque senão ninguém vai receber salário. E eu não vou atrasar salário de ninguém. O que é que nós fizemos? Nós cancelamos as ampliações. Eu não diminui salário de professor nenhum. Quem fez concurso para 8 horas recebe o seu salário normalmente. Quem fez o seu concurso para 4 horas e não quis a ampliação, recebe o seu salário normalmente. Quem fez o concurso para 4 horas e que quis a ampliação, e que a escola fez, isso nós estamos cancelando nesse momento. Até, e isso é uma coisa que eu não preciso esconder de ninguém, que o Fundeb volte ao normal. E eu espero que volte. Nós estamos esperando, aguardando providências de quem pode tomar as providências para fazer a reposição, a recuperação desse dinheiro. Né? Se houver a recomposição, a prefeitura é obrigada a gastar pelo menos 60% do Fundeb com o magistério. Então, isso é uma coisa muito simples e transparente. Em o Fundeb, porque hoje, a preço de hoje, esse valor já está beirando 80%. E a prefeitura precisa pagar merendeira, precisa pagar vigia, precisa pagar serviços gerais, que são trabalhadores, que também merecem receber os seus salários, e é desse mesmo dinheiro. Então, essa medida antipática, que gera revolta, gera incompreensão, é uma medida para garantir o pagamento de todos, de quem tem 8 horas e de quem foi contratado para 4 horas. E por uma disposição da prefeitura, a prefeitura não era obrigada a fazer isso, a prefeitura ampliou a carga horária. Eu peço a compreensão, sei que é difícil, mas eu peço a compreensão de quem está sendo atingido por isso. Não é a maioria dos professores de Sobral, é uma parte dos professores não concursados e concursados para 4 horas. Peço,
E isso não significa de mim nenhum tipo de desvalorização, longe de mim desvalorizar quem projeta o nome de Sobral para o mundo como um sistema de educação que garante aos filhos dos trabalhadores uma boa educação. Então, o Fundeb, voltando ao normal, eu sou obrigado a gastar 60% de tudo que entra no Fundeb com o magistério, e vou fazer. Então, logo as coisas se normalizem, né? Isso é uma medida de precaução para não atrasar salários. Porque do jeito que as coisas vão, e eu estou fazendo todos os esforços do mundo para não demitir ninguém, né? Não fiz ainda isso. E espero não ter que fazer no momento de pandemia. Só farei se não tiver dinheiro para pagar. Então, são medidas que nós estamos tomando dentro da racionalidade, dentro do que é possível ser feito, para a gente poder ter dinheiro, e a prefeitura e o governo do estado não pode se endividar para fazer gastos. Só quem pode se endividar emitindo títulos para fazer gastos é o governo federal. Hoje, ontem, amanhã e sempre. Porque só o governo federal emite títulos da dívida. Então ele pode se endividar, pode imprimir dinheiro, né? Por isso que fica todo mundo se socorrendo do governo federal. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos, que já apresentou um pacote de mais de 2 trilhões de dólares para socorrer desempregados, autônomos, ambulantes, mandou um cheque de 1.200 dólares para as pessoas, o governo americano. Isso foi feito em todos os países do mundo. Os governos nacionais vieram em socorro da população que perde emprego, que está mais vulnerável, que essa ajuda, que eu 29 mil famílias estão recebendo, e a gente tem que ter paciência, porque o momento é extraordinário. O momento é sem precedentes. Eu não sou Deus, eu também peco, eu também erro, e eu erro pela conjuntura, porque é tudo novo. Nunca aconteceu isso antes. Alguém se recorda de ter acontecido isso antes em algum lugar? Não há precedentes. Então nós estamos aprendendo com as coisas. Assim como não há vacina e não há o remédio, não há cura, o remédio para a cura. Há medicamentos para minimizar os impactos. Então, tudo é muito novo. Então, vamos ser solidários, mais do que vocês já estão sendo, né? Eu tenho recebido a solidariedade das pessoas, de boa parte da população. Eu sei que grande parte da população é a favor das medidas de isolamento. Eu sei porque eu recebo mensagens diariamente de distritos, de bairros, de todos os lugares, dizendo: Ivo, você tem que mandar uma pessoa aqui porque tem uma bodega aberta, e você tem que tomar mais medidas mais restritivas. Hoje mesmo, na hora que eu anunciei que vinha para cá fazer esse live, muitas pessoas pedindo para eu ser mais rigoroso, e eu tenho limites. Eu não posso prender as pessoas, eu não tenho autoridade para isso. E nem quero, nem se eu tivesse autoridade para isso. Eu não mando, mesmo que eu pudesse mandar, eu nunca mandaria a polícia prender ninguém. Nada. O que a gente precisa fazer é estar no vencimento, na racionalidade, né? E no amor, e paciência. Nós nunca passamos, nós vamos passar. Agora não sabemos quando exatamente ainda. Aqui. A prefeitura vai dar auxílio para comerciantes porque não posso passar fome. Este argumento de passar fome é passado. Ninguém em Sobral está passando fome. Ninguém. Ninguém. E ninguém vai passar fome. Como eu disse, 53 pessoas já faleceram por causa do vírus. Nenhuma pessoa morreu de fome. Então vamos ter argumento que seja mais racional, né? Que seja mais racional. Eu não sou a pessoa que determina
se o comércio vai abrir hoje, amanhã ou depois de amanhã. Quem resolve isso são os médicos, infectologistas, epidemiologistas que estão aconselhando o governo do Estado e a mim também. Eu estou reproduzindo aqui as medidas que estão sendo tomadas no mundo inteiro, no Ceará, né, e em outros estados do país. E a UPA que não está atendendo ninguém? É uma pergunta que, francamente, né? A UPA não está atendendo ninguém? Constrói uma pergunta dessa? Será que todo mundo não sabe que a UPA está funcionando 24 horas? Com dentista, inclusive, 24 horas? A UPA está funcionando. Vamos ter paciência com os profissionais de saúde. Vamos ter paciência com eles. Eles têm a obrigação de atender as pessoas com civilidade, com respeito, com educação. Mas espera-se que a população que procura esse serviço trate os bem também. Eles estão tensos, nervosos, ansiosos, assim como a maioria de nós. Quando vão ser pagas as gratificações dos servidores da saúde? Eu já mandei o projeto de lei para a Câmara, vou saber se já foi votado. Assim que for votado, a minha vontade é de implantar isso imediatamente, né? Se não der para implantar na folha de maio, por causa do tempo, a gente faz uma folha suplementar e paga tão logo a Câmara faça a aprovação e a gente tramite na Procuradoria a sanção. Quando vai ser liberada a construção civil? Também faz parte do mesmo pacote de medidas de relaxamento. A minha opinião pessoal, pelo que eu leio, pelo que eu estudo, mas não sou eu quem vou resolver. A minha opinião pessoal é que de toda a atividade econômica, a construção civil deveria ser a primeira a voltar, porque o risco de aglomeração é mais baixo, né, e os riscos de contaminação, consequentemente, também são mais baixos. E é um setor que emprega muita gente, especialmente pessoas de mais baixa qualificação, qualificação formal, de escolaridade, e, consequentemente, são as pessoas de mais baixa renda, que é com quem a gente tem que se preocupar primeiro. Mas a gente vai avisar bem antes, para que todo mundo possa se organizar. Tem mais, Rani, aí? Não, somente. Bom, pessoal, deixa eu ver se eu tenho mais informações aqui para dar para vocês. Anotei aqui, falei dos leitos de UTI, para ficar todo mundo tranquilo, né, que se precisar vai ter. Muita gente, sempre quando a gente divulga o boletim diário, é sempre recorrente a pergunta do número de recuperados. E, mais uma vez, eu vou dizer, nós não temos condições técnicas de dizer todo dia o número de recuperados. Então, só lembrando que toda sexta-feira o boletim é diferente. Além do boletim diário, sai um boletim mais completo, com o número de pessoas recuperadas, quantas dessas pessoas que foram contaminadas ou que vieram a óbito são mulheres, são homens, e deixa eu dizer, mulher pega mais do que homem, mas homem morre mais do que mulher. Eu leio muito sobre isso, mas eu também não vou dizer aqui, porque eu posso falar besteira. Mas, estatisticamente, homem morre mais do que mulher. Embora mulher pegue mais do que homem, né? Mas o vírus atinge mais, por alguma explicação da ciência que ela deve dar, mais homem do que mulher. Bom, então, na sexta-feira passada, nós contabilizamos 456 pessoas recuperadas. Que são aquelas pessoas que já passaram os 14 dias do ciclo do vírus, se teve que ir ao hospital ou não, mas de uma forma ou de outra, são pessoas que estão, a gente não diz tecnicamente curadas. Diz tecnicamente o nome para isso, também não me pergunte por quê, recuperadas. São pessoas que já não têm mais o vírus. Beleza?
Então, eu acho que essas são as informações para hoje. Nós temos dias importantes pela frente, de decisões importantes, e essas decisões elas serão todas tomadas tendo por base, tendo por pré-requisito a saúde da população. Isso não quer dizer que a gente não se preocupe com outras coisas. Eu mesmo já abri minha fala aqui falando sobre a segurança, sobre o reforço da polícia militar, etc., que já chegaram mais policiais em Sobral, estão alerta, preocupação e tal, né? Tem outros assuntos que a gente se preocupa também, embora, por razões óbvias, né, essa pandemia ela consome a energia da gente, o humor, o tempo, né, porque é a saúde das pessoas. E eu fui eleito para proteger a vida das pessoas. Eu fui eleito, o governador foi eleito, o presidente foi eleito, todo mundo que é eleito primordialmente para proteger, primeiramente, a vida das pessoas. Se você acha que isso é importante, é a primeira que a gente deve se preocupar, nós estamos juntos. Um abraço, boa noite, até a próxima.